Na verdade, minha pergunta, suponho, em certa medida se sobrepõe à última. Eu queria perguntar ao presidente Peter Fabrício, do Daily Daily, e ao presidente Zelensky, que tendo rejeitado o plano de paz da administração Trump sobre as questões da Crimeia e da OTAN, etc. Você sabe o que vem a seguir? O que você está disposto a ceder, se é que há algo para avançar no processo de paz? E posso perguntar ao presidente Ramaphosa, o presidente Trump, em sua ligação para você, quero dizer, por que ele ligou para você hoje? Ele ligou para você para pedir que colocasse pressão sobre o presidente Zelensky para concordar com seu plano de paz, ou... Quero dizer, esses dois eventos presumivelmente não são coincidência. Obrigado. Obrigado, Peter. Nelly e Kanita, essas serão as duas últimas perguntas. Se puderem, manter suas perguntas breves. Obrigado. Obrigado. Nelly Payton, da Reuters. Para o presidente Zelensky, os EUA ameaçaram abandonar seu esforço de paz se não houver progresso. A Ucrânia tem um plano B se isso acontecer? E para o presidente Ramaphosa, houve alguma discussão em sua ligação com o presidente Trump sobre a possibilidade de os EUA se retirarem deste processo? Obrigado. Obrigado. Kanita. Muito obrigado. Kanita Handze, da redação África. Para o presidente Zelensky, a guerra na Ucrânia obviamente ultrapassou 1.100 dias e a África do Sul obviamente teve experiência com acordos negociados para acabar com o apartheid. Você pode, talvez, nos explicar em que você está disposto a ceder nessas negociações de paz, que você diz estar disposto a participar e em que você não está disposto a ceder? Muito obrigado. Muito obrigado. Suas Excelências, essa é a última rodada de perguntas. Começaremos com o presidente Zelensky. Ok. Obrigado. Houve muitas perguntas aqui. Obrigado. Bastante. Bem, vamos tentar um pouco desde o início. Sim, o presidente Trump e com sua equipe na Arábia Saudita propuseram um cessar-fogo incondicional. A Ucrânia aceitou isso incondicionalmente. A Rússia, não. Depois ouvimos sinais no espaço midiático, como eu disse, e na Páscoa, etc., que a Rússia estaria supostamente pronta, mesmo sem ter nenhum relacionamento, mesmo estando em guerra. Nós também transmitimos no espaço midiático, embora não sejam declarações oficiais, que estamos prontos. E assim foi. Estamos prontos para passos espelhados. A Rússia não atirou. Nós não respondemos. O presidente Trump propôs um acordo mineral. Tudo o que estava fora da Constituição da Ucrânia. Sim, nós removemos. Estamos fazendo tudo. O que os parceiros sugeriram, apenas o que contradiz nossa legislação e Constituição, não podemos fazer, e isso é compreensível, porque mesmo a luta pela independência do nosso Estado, pela nossa soberania e pela integridade territorial, é a nossa sobrevivência. E aqui somos absolutamente diretos e absolutamente transparentes. Atualmente não vejo uma forte pressão sobre a Rússia e novos pacotes de sanções fortes contra a agressão da Federação Russa. Bem, por enquanto esperamos muito, sem acusações, absolutamente, sem emoções e acusações. Falamos de forma muito direta. Acreditamos que com uma maior pressão sobre a Federação Russa, poderemos aproximar nossos lados, se quiser, embora já estejamos próximos, ok. Em termos diplomáticos, poderemos aproximar os lados para um cessar-fogo completo e incondicional. Este é o passo número 1. E quando falamos sobre suas perguntas sobre compromissos, etc., eu acredito que fomos atacados. Nosso território foi ocupado. Milhares, dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Muitas crianças e adultos foram enterrados vivos. E o fato de que a Ucrânia está pronta para sentar à mesa de negociações. Após o cessar-fogo,
após a cessação completa do fogo, com os terroristas que organizaram tudo isso em nossa terra, exclusivamente em nossa terra, é um grande compromisso. A segunda história. Nós não queremos que esta guerra continue. E é por isso que dizemos que o primeiro passo é o cessar-fogo. E aqui não é necessário, digamos assim, todas as iniciativas são importantes. Podem haver diferentes iniciativas, mas ainda assim, cada um dos líderes que propõe esta ou aquela iniciativa de paz começa com o quê? Cessação completa e incondicional do fogo. Todos concordam com isso, exceto a Federação Russa. Segundo, precisamos trazer as crianças de volta. Essa é uma linha vermelha. Não esquecer as crianças. Sim, não vamos esquecer nossos cidadãos. Isso é novamente nossa Constituição, nossos direitos e deveres. Em seguida, queremos fazer uma troca. Todos por todos. Militares. Trazer de volta os civis, trazer de volta os jornalistas. As primeiras ocupações da Ucrânia foram em 2014. As pessoas estão presas há quase 12 anos na Rússia. Queremos devolver as crianças aos pais, aos avós, se seus pais morreram durante esta guerra. Não queremos desistir disso. Sim, e essa é a linha vermelha. A quem isso incomoda? O que há de errado nisso? Quem será o fiador? Veja, primeiramente, número 1, antes de falar sobre quem pode ser o fiador, é preciso entender fiadores. De quê? Um cessar-fogo completo. Mas há um ponto muito sério. Quem será o fiador? Eu não quero falar muito sobre a OTAN hoje, mas, em nosso continente, é um formato compreensível. E se os aliados não apoiarem nossa participação na OTAN, sempre dizemos, ouçam, se vocês não apoiam, são vocês. Vocês são membros da OTAN. Certamente histórica. Certamente devem ser os Estados Unidos da América. Certamente deve ser a Europa, porque estamos na Europa. E gostaríamos muito que também houvesse líderes fortes que nos ajudassem e garantissem a paz em nossa parte do mundo. Gostaríamos que os representantes do continente africano também estivessem entre esses líderes. Por que tivemos a reunião? Uma reunião absolutamente correta. O presidente Ramaphosa falou sobre isso. Ele esteve conosco com outros líderes africanos e todos depois foram para Moscou. E também para falar sobre um cessar-fogo incondicional. Todos falam. Acredite em mim, isso é um envolvimento em um processo muito longo, em uma guerra muito longa que pode continuar. Outros líderes ajudarão a completá-lo. Eles ajudarão. Alguém ajudará politicamente, alguém ajudará com outras ferramentas, mas este é o segundo passo. Que compromissos com territórios você pediu? Veja, é muito importante entender que os Estados Unidos da América propuseram sua visão. Houve uma reunião em Londres, havia uma estratégia correspondente que eles propuseram. Nossa equipe, a equipe europeia e os representantes dos Estados Unidos da América conversaram. No papel, havia pontos relevantes. Após a proposta dos EUA, outros documentos apareceram. E eu acredito que hoje este formato, este documento está na mesa do presidente Trump. Nossos valores ou nossa Constituição não podem estar em nenhum acordo. Eu realmente não me lembro quantas perguntas eu perdi presente. Eu tento responder a tudo. Não tenho certeza, mas... Sim, havia muitas perguntas. Mas deixe-me tentar.
A senhora da NPR perguntou se concordamos que a Ucrânia pode ter que ceder território. Isso eu vejo como algo que equivale a uma pré-condição. E acho que devemos nos concentrar no fato de que há uma disposição e um compromisso da Ucrânia para um cessar-fogo incondicional. Um cessar-fogo incondicional estabelece um tom muito bom e positivo para o início das negociações. É uma medida de construção de confiança que deve ser um ingrediente-chave em um processo de negociação. Então vejo isso como um progresso. Quando me encontrei pela última vez com o presidente Zelensky em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele estava lidando com toda essa questão de digamos, pré-condições. E sei que ele expressou uma opinião muito forte sobre as medidas de segurança a serem implementadas ou garantias. E compartilhei com ele nossa própria experiência sul-africana e disse que as negociações que puseram fim ao pesadelo do apartheid foram realizadas sem pré-condições. As questões que se tornaram condições surgiram das negociações e nunca colocamos pré-condições antes do início das negociações. E isso foi uma grande vantagem para todo o nosso processo de pôr fim ao apartheid. E, portanto, acredito que o acordo e o compromisso do presidente Zelensky com um cessar-fogo incondicional devem ser vistos de forma positiva, pois as questões sobre a cessão de território e tudo mais devem ser negociadas na mesa de negociações ou discutidas na mesa de negociações. E claro, uma vez que um cessar-fogo esteja em vigor, é um processo que terá construído confiança de que, de fato, qualquer coisa, mas tudo pode ser discutido e negociado em torno da mesa. Peter Fabricius quer saber se a ligação com o presidente Trump foi destinada a, de certa forma, preceder esta visita. Não. A ligação entre mim e o presidente Trump estava sendo planejada há muito tempo, e eu falei pela última vez com o presidente Trump em janeiro, quando ele estava prestes a ser empossado, quando o parabenizei. Então tivemos uma segunda ligação agora, que foi uma discussão muito cordial, e claro, como o presidente Zelensky está fazendo uma visita aqui, a questão da guerra na Ucrânia e na Rússia surgiu e discutimos isso também, assim como muitos outros assuntos que nós abordamos. A senhora da Reuters queria saber sobre o ZE se retirando do processo de paz. Claro, são os EUTAs que precisam decidir sobre o papel que querem desempenhar. Acreditamos que os EUACOA têm um papel importante a desempenhar, assim como a Europa e, de fato, outros países também, que têm feito várias iniciativas em relação a esta guerra. China e Brasil, assim como os países africanos que foram a Moscou e Kiev. Portanto, todos nós temos um papel a desempenhar e incentivamos todos a continuar desempenhando um papel, porque a paz é importante para todos no mundo. A guerra é horrível e deve ser evitada a todo custo. E é por isso que continuamos a pedir o fim desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Obrigado.
Muito obrigado, Suas Excelências. Isso nos leva ao fim desta coletiva de imprensa. Obrigado, presidente Zelensky. Obrigado. E o presidente Ramaphosa. Senhoras e senhores da imprensa, muito obrigado.